Olá, pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos vocês bem, né? Eu sei que vocês estão aí nessa sexta-feira, muito animados para conhecer um pouquinho, né? E saber um pouquinho mais de como que a gente pode inovar e pensar um pouquinho mais nos nossos negócios, né? Então, quero aproveitar e agradecer imensamente esse espaço aqui que o Sebrae vem proporcionando para impulsionar a cada momento, cada instante para essa construção, né? E essa melhoria do movimento da vida do empreendedor, né? E hoje nós vamos fazer uma fala aqui muito interessante, que é de fato, da onde vêm essas boas ideias? Da onde que a gente pode surgir? Da onde a gente faz surgir essas ideias para que a gente possa implementar dentro dos nossos negócios? Para que a gente possa implementar dentro da nossa empresa, seja uma empresa de comércio, serviço, uma indústria, né? Pequena, média ou grande, isso é que a gente vai utilizar muito para a gente poder olhar um pouquinho mais para essa empresa, né? Então, quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, quero agradecer a toda a equipe do Sebrae, né? Desde quem está nos ajudando aqui a fazer a gravação até o pessoal que estrutura todo esse momento, né? E também o pessoal do ponto de atendimento aí. Pessoal, eu vou tomar liberdade aqui com vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui com uma apresentação, até que inclusive essa apresentação ela fica pública para vocês podem aí em vários momentos poder consultar esses slides e tudo mais, tá? Fica à disposição aí também, né? Então, deixa eu colocar aqui em a apresentação para rodar, e aí conforme for tendo perguntas, eu vou pedindo para que mande para mim no WhatsApp, por gentileza, para que se for necessário, eu possa ir respondendo elas também, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês aqui de onde vêm essas boas ideias, né? Então, essa é uma fala aqui que a gente vai ter de mais ou menos 50 minutos, mais ou menos, para a gente poder entender de onde que vem surgindo essas ideias, né? De onde que surgem boas ideias para empreender, de onde que surgem boas ideias para criar novos negócios ou criar simplesmente novos produtos. Porque vocês vão perceber, dentro dessa caminhada, alguns de vocês, de repente, já estão com mais de um ano de empresa aberta, alguns de vocês estão querendo abrir o seu primeiro empreendimento, alguns de vocês já têm aí uma boa trajetória, 5, 6, 7 anos, de empresa, e a gente precisa, em alguns momentos, repensar. Ou seja, em alguns momentos a gente precisa inovar, desde lançar um novo produto, um novo serviço da nossa instituição, da nossa empresa, até, em alguns momentos, ter que fazer essa mudança, ter que lançar novos produtos, ter que entrar em novos desafios, né? E aqui a gente vai provocar para vocês um pouco de onde que vocês podem tirar essas ideias, né? De onde que a gente pode olhar para essas ideias e falar assim, opa, peraí, qual que é o caminho que eu posso percorrer, né? E aqui, pessoal, essa tela amarelinha para vocês lembrarem de responder o link que está aqui, né, no nosso chat, para que vocês possam responder ele ali com todos os dados de vocês, para a gente poder depois enviar a certificação para vocês, tudo bem certinho, tá? Então, não esqueça de responder aí com esse link, né, para que vocês possam responder a nossa lista de presença aqui desse modelo virtual, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês aqui, né? Então, eu sou o Vinícius França, eu sou hoje diretor de inovação dentro da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Então, eu trabalho diretamente em inovação com mais de 4.700 empresas que são associadas aqui conosco, né? Além disso, também, eu sou credenciado Sebrae, né? Então, é o que me permite estar aqui conectando esse conteúdo com vocês, né? E eu sou sócio também de duas empresas, tá? Uma empresa que é uma cozinha industrial e uma empresa que é de terceirização financeira e gestão empresarial, né? Então, a minha trajetória vem aí olhando na prática muito que eu vivenciei em alguns momentos que nós precisamos fazer algumas mudanças, né? Essa empresa que eu sou sócio, uma cozinha industrial, ela é uma empresa que já tem aí 2 décadas, né? Tem 20 anos de mercado, tá indo aí para o 21º ano de mercado. E isso mostra que em alguns momentos nós tivemos que fazer essa mudança. E eu participei dessa última mudança agora, nos últimos 6 anos aí, reinventando o mercado, né? E aí também em 2020 eu fundei e vendi minha primeira empresa aí com 2 anos de mercado, né? 2020 eu fundei, 2020 eu fundei, 2022 eu vendi a empresa, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu sou economista de formação, tá? Eu sou mestre em administração profissional, inovação, sou empreendedor e fazem 8 anos que estou aqui me aventurando em terras paranaenses, né? Adoro o Paraná, sou de São Paulo, vim morar aqui em 2017 com
com muito carinho, fui muito bem recebido aqui para o Paraná, né? Aqui um pouquinho dos fotinhos que mostram aqui o nosso dia a dia, aqui, a nossa rotina aqui, né? Pessoal, quais são as pautas que eu trabalho hoje atualmente? Inovação, startup, empreendedorismo e negócios. E por que eu gosto de trazer isso? Porque aqui quando a gente fala de negócio, eu não estou falando único e exclusivamente de startup, eu estou falando principalmente de negócios que são tradicionais, que precisam inovar em algum momento, né? Captação de recurso e gestão financeira. Essas são as pautas que eu atuo diariamente, né? E começando aqui a trazer alguns insights para vocês, né? Por que as empresas necessitam e precisam inovar? Basicamente, a gente vai olhar por 3 caminhos, a gente vai olhar 3 óticas quando uma empresa precisa inovar. Primeiro, porque os consumidores estão mudando, né? Vocês estão percebendo, porque vocês em algum momento que estão nos assistindo aqui também é consumidor, as nossas regras, as nossas escolhas, as nossas necessidades estão mudando. Quando a gente vai olhar a mudança de consumidor, a gente tem desde um consumidor muito mais exigente, com padrão de qualidade, preço, a gente percebe um consumidor muito mais exigente, em alguns casos, né, consumidores com consciência ambiental muito alta, perguntando como que é produzido esse bem e serviço, né, esse produto, como que é feita a destinação disso. São consumidores que eles estão trazendo outros questionamentos. E aqui é muito importante a gente olhar essa primeira linha aqui, quando a gente vai falando sobre que os consumidores estão mudando, porque o consumidor que muitas vezes consumiu o nosso produto, para quem tem uma empresa aí há 10 anos atrás, por exemplo, quem era economicamente ativo há 10 anos atrás, com 18 anos, hoje já tem 28, né? Já foi avançando. E hoje o próximo aí, o cara que está chegando com 18 anos de idade, que está sendo a próxima geração economicamente ativa, ele tem um outro desafio, né? Ele tem outras necessidades, né? A gente está falando 10 anos atrás, sim, a gente já tem pessoas com smartphones, internet e tudo mais, mas quando a gente amplia isso para 30 anos atrás, são pessoas que não são nativos digitais. Isso o consumidor ele vai mudando e, consequentemente, vai mudando o nível de exigência desse consumidor. Muitas vezes ele vai subindo, muitas vezes ele vai mudando de fato, né? Então, isso é algo que é importante. O segundo item que é importante a gente falar é sobre a concorrência. E aí o que eu quero trazer para vocês sobre concorrência, né? E até eu vou aproveitar tomar uma água aqui, já quero mostrar para vocês essa garrafinha d'água aqui. Veja só, isso aqui é uma garrafinha d'água que parece uma caixinha de leite, né? E veja que isso, a concorrência está mudando. Antigamente, a água era só basicamente em petzinho de plástico. Hoje a gente tem várias coisas diferentes. Isso, a concorrência vai mudando. Isso, a concorrência vai nos ajudando, que vai nos provocando, enquanto empreendedor, que nós temos que trazer melhorias para o nosso negócio. A concorrência vai olhando para nós e vai falando, opa, peraí, o que eu preciso fazer de diferente que o meu concorrente está acontecendo, né? E aí isso a gente tem inúmeras coisas que a gente pode trazer, desde uma mudança tecnológica, desde um grande player de mercado, né? Uma grande empresa que domina o mercado, quando ela faz uma mudança simplesmente na porta de entrada do carregador, isso todas as demais empresas podem mudar, né? E assim por diante, né? A concorrência, ela é muito importante porque em determinado momento a gente começa a perceber a mudança do consumidor e a concorrência vem passando por essas mudanças, faz com que a nossa empresa saia da zona de conforto, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque a cozinha industrial a qual sou sócio, nós tivemos que passar por esses processos. Porque o consumidor mudou, porque antigamente o consumidor não estava tão preocupado com uma qualidade de alimento no sentido de saudável, né? Hoje o consumidor está muito mais preparado, está muito mais consciente. Isso é feito com óleo, não? Isso tem azeite, isso tem óleo, qual que é o tipo de óleo que vocês usam, enfim. Tudo isso são questionamentos que o consumidor começa a trazer para nós. E os concorrentes, de mesmo modo, ele vai nos ajudando a provocar essa mudança conosco, né? Então isso é algo que é muito importante. E o terceiro tópico que é interessante também a gente trazer, né? Porque quem não inova corre o risco de morrer, pessoal. E aí eu quero trazer isso com muita tranquilidade, porque e eu vou trazer para vocês 2 exemplos aqui de empresas que não inovaram e hoje deixaram de existir, né? Então, quando a gente vai perceber por que as empresas precisam inovar, é porque a gente precisa estar constantemente bem posicionado ao mercado. A gente precisa estar constantemente avaliando
as nossas trajetórias, avaliando como que nós podemos entregar o melhor resultado para o nosso consumidor e como que a gente pode perceber e fazer uma leitura de todos os nossos concorrentes, de como que a gente faz essa mudança, de como que a gente acompanha essa mudança ou como nós ditamos a mudança também, né? Isso é algo que é importante, né? E o terceiro tópico, eu quero trazer para vocês 2 exemplos aqui que são importantíssimos de empresas que morreram por não inovar. E aí, pessoal, a primeira de vocês, não sei a idade de vocês que estão nos acompanhando aqui, mas muitos de vocês podem ter conhecido essa máquina fotográfica, né? Que você tirava essa máquina, tinha um filmezinho que você colocava. Eu só sei porque eu li nos livros, né? Eu nunca tive uma máquina dessa. E aí, veja só, né? A Kodak é um caso disso. Porque em determinado momento ela tinha única e exclusivamente máquinas fotográficas com filme, né? Com esse filme que você colocava ali e saía as fotos, né? Com um determinado momento ela foi precisando inovar. E chegou lá em determinado período, na onde, em 1975, como está no slide aqui, ela lança a primeira máquina fotográfica digital. Só que essa primeira máquina fotográfica digital, eles não acreditaram nessa máquina fotográfica digital. E por eles não acreditar, eles ignoraram essa inovação. Eles acharam que não faria sentido naquele momento, né? E isso causou, eu diria que assim, a morte, né, da empresa, né? A empresa entrou com a falência em 2012, né? Veja que isso muda totalmente o rumo da empresa. Porque a empresa que nesse momento, ela não inovou, mas ela, além de não inovar, ela não acreditou naquele processo que ela poderia ter desenvolvido, né? E eu trago outro questionamento para vocês aqui, né? Quantas vezes talvez vocês pensaram em trazer alguma mudança, alguma melhoria para a tua empresa e de repente não foi implementado, né? E aí um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, só para saber, né? Vocês assistem filme. Eu imagino que às vezes, sábado, domingo, aí, o pessoal gosta de sentar, assistir um filminho. E dentro desse processo, né, de assistir um filme, de um lazer e tudo mais, a gente tinha uma empresa que chamava Blockbuster. Essa Blockbuster no Brasil, ela fez um sucesso gigantesco, né? E era basicamente, você conseguir assistir, fazer locação de filmes rapidamente, né? Era aqui locações por 48 horas e você pegava as caixinhas, tinha que fazer devolução e tudo mais. E isso trouxe uma revolução naquele momento com a Blockbuster. Mas veja como foi importante. A Blockbuster, em determinado momento, ela foi substituída. Por quem que ela foi substituída? Né? Esse é o fato. Ela foi substituída pela Netflix. A Netflix entra no mercado e acaba com o sistema de você ir lá e locar um CD, quem dirá um videocassete, né? Um DVD, e a Netflix vem e muda esse jeito, né? Hoje a gente assina o Netflix, aí quem assina, ou qualquer plataforma de streaming, né? Netflix, Google Play, Apple TV, tem uma infinidade, né? Prime Video, tem um monte. Se a gente assina isso daí, a gente paga um valor, R$39,90, R$29,90, R$19,90, e a gente tem acesso a uma infinidade de filmes, né? E veja que como que é interessante isso, né? Aqui foi uma grande inovação, que a Blockbuster naquele momento ela tinha todo o catálogo, basicamente, de filmes, né, do mundo, né, no Brasil. Ela tinha basicamente todo esse catálogo, mas ela não conseguiu fazer a mesma inovação do que a Netflix, né? Porque a Netflix veio, criou uma plataforma. Hoje eu acho que se a gente sentar para assistir, deitar no sofá para assistir Netflix aí, assistir todos os filmes, talvez a gente não consiga terminar de assistir os filmes, né? Porque tá sempre lançando novas coisas e tem uma quantidade de horas imensa por um único valor, né? Então veja, se a gente assiste mais ou menos, não tem mudança de valor, né? Então isso de valor que a gente paga para Netflix, né? Então veja que essas empresas, elas, por não inovar, acabaram morrendo, né? E foram substituídas por grandes players aí de mercado, como é o caso das streamings, né? E a gente poderia também trazer exemplo, por exemplo, de escutar música,
né? Como que as pessoas escutavam música nos anos de 1970, 1980, 1990? Como que era esse processo, né? Recentemente, aí, se a gente for ver a diferença de gerações, né, que aí conecta muito com a mudança ali do consumidor, algumas gerações vão pesquisar as coisas no YouTube, vão escutar uma música no YouTube, outras vão escutar no Spotify, né, e assim por diante, porque nós também tivemos uma revolução na questão de como ouvir e aonde ouvir essas músicas, né? Isso é algo que é importante. E agora eu trago a pergunta para você aqui, jogo pro colo de vocês aqui. E vocês? Como que vocês estão participando desse processo de mudança? Como vocês estão inovando na empresa de vocês? Como vocês estão discutindo a inovação dentro da empresa? E eu quero aqui que vocês param e reflitam qual foi a última, prestem bem atenção, pessoal, qual foi a última coisa que a tua empresa inovou? Veja como, talvez, se a gente parar para pensar, talvez a gente tenha um desafio de responder isso. Porque muitas vezes a gente não está inovando. Muitas vezes a gente está entregando aquele mesmo produto, serviço há 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos. E a gente precisa perguntar, e como que a gente inova? Como que a gente cria esses novos produtos? Como que a gente pensa nessa melhoria? E aí eu quero também trazer para vocês aqui que inovação, ela não é única exclusivamente pensar em criação de novos produtos. Como que você está inovando o jeito de atender o seu cliente? Como que você está inovando o jeito que o seu cliente faz os pagamentos? Como que você está inovando na forma que você entrega o teu produto, o teu serviço ao teu cliente? Como que você está inovando propriamente dito no teu produto? Veja que existe vários itens, né, que precisa se inovar constantemente, né? E até quero deixar uma sugestão para vocês aqui, que quando tiver alguma palestra aí, e principalmente uma palestra que chama O Seu Negócio é Inovador, é uma palestra do Sebrae, ela é uma palestra muito bacana porque ele vai trabalhar 10 itens que você pode inovar dentro do seu negócio. Então fica o convite aí quando tiver para vocês participarem também, né? E aqui, pessoal, eu quero explicar um pouco a diferença de inovação e criatividade. Inovação, basicamente, quando a gente vai falar de inovação, é quando a gente tem ideias novas postas em ação. Então é quando a gente vai lá, de fato, e faz a coisa acontecer. Criatividade é quando a gente tem ideias novas, mas não necessariamente a gente coloca em prática essas ideias, essa criatividade, né? Então, ser criativo é sim ser inovador, tá? Então, isso é algo que é importante a gente entender. Tem uma diferença entre inovação e criatividade, que assim, criatividade é só quando a gente pensa uma coisa nova, inovação é quando a gente vai lá e faz, coloca ela em prática, busca esse resultado da inovação, né? Isso é a grande diferença, né? Ser diferente, ter ideias revolucionárias e então sim mudar o mundo, né? Ser criativo é se apegar ao novo, as coisas que não foram pensadas anteriormente. Isso é criatividade. Quando a gente pensa e cria, vai além, né? A gente explode a cabeça, por isso que tem essa lâmpada toda colorida. É quando a gente sai do normal, sai aí da nossa caixinha, vamos dizer assim, e começa a pensar em como que a gente pode trazer coisas novas, né? Ser criativo, sim, é se arriscar, é buscar melhorar, é buscar aprimorar tecnicamente, é desenvolver coisas novas. Isso que é importante a gente entender, que esse momento de criatividade, inovação, é importante a gente entender que a gente precisa pensar além, como eu estava falando para vocês, além do desenvolver novos produtos ou novos serviços, a gente precisa falar como que a gente melhora esse produto, como que a gente deixa esse produto mais barato, como que a gente melhora a entrega para o nosso cliente desse produto, como que a gente traz, assim, uma melhor velocidade para esse cliente, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês aqui também, para que vocês possam refletir. Quanto tempo, melhor dizendo, que o teu cliente demora para fazer a compra do teu produto? Muitas vezes a gente tem um processo de venda talvez um pouco mais truncado dentro da nossa empresa e a gente precisa fazer inovação lá dentro de processo, a gente precisa melhorar o desenho do nosso negócio, né? E quando fala basicamente hoje de inovação, a gente vai pensar em alguns itens aqui para a gente falar de inovação. A criatividade, sim, é a evolução do pensamento humano. A gente vai falar, sim, sobre o encontrar novas soluções para um problema. A gente vai falar sobre descobrir maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. A gente vai inventar um novo uso para algo que já existe.
a gente vai produzir, sim, usando menos recursos financeiros. Então, veja que aqui a gente está falando, alguns itens aqui são, nessa lâmina aqui tem 5 itens de quando a gente fala de inovação, a gente precisa pensar, que é a base da nossa criatividade, a gente precisa pensar que a criatividade nossa, ela vai partir sempre de uma evolução do pensamento humano, uma evolução do nosso pensamento crítico. Ela vai partir muito do nosso olhar o todo, e aí por isso que é importante a gente lembrar daqueles 3 primeiros itens lá, que é a mudança do consumidor, os concorrentes, e a gente precisa inovar para não morrer com as nossas empresas, né? Então a gente precisa olhar, pessoal, que aqui é um olhar muito para nossa uma crítica para como a gente está fazendo hoje a coisa, né? E a inovação, ela passa muito por atender e melhorar problemas da sociedade. E problemas da sociedade, eu não quero dizer por problemas sociais, eu quero dizer problemas da sociedade, problemas que nós enfrentamos, né? Por exemplo, nós tivemos agora recentemente aqui no Paraná, uma cidade que sofreu uma catástrofe ambiental, que é Rio Bonito do Iguaçu, e essa cidade passou por um grande problema. E agora, como que a gente traz inovação para a gente melhorar a vida dessas pessoas também, né? Tem casa sendo construída lá em 24 horas, né? Então, porque tem todo um sistema, uma tecnologia de construção que permite isso. Então, quando a gente vai falar de inovação, a gente também vai pensar em trazer esse impacto para as nossas empresas, né? E o que eu quero trazer também para vocês, né? É encontrar uma solução para um problema. Inovar precisa ter um problema, e um problema real, pessoal. A gente não vai inovar simplesmente porque é bonito, porque é colorido, né? E a gente vai fazer inovação. A gente não vai inovar porque a gente vai olhar que tem problemas, esses problemas precisam ser resolvidos de alguma forma, né? Na sequência, a gente vai também descobrir maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, só que de um modo diferente, e muitas vezes esse modo é só fazer diferente por fazer? Não, é fazer diferente para deixar mais rápido, mais barato, mais eficiente a nossa solução. É muito o que a gente quer trazer, que conecta com o último tópico, tá? Inventar um novo uso para algo que já existe. Então, quando a gente vai pensar assim em produtos e serviços que já existem, como que a gente pode dar um novo destino para isso, né? E sim, produzir usando menos recurso financeiro, menos energia, menos tempo, tudo isso ajuda a melhorar a produtividade. Então, a inovação que eu quero trazer para vocês para fazer esse fecha é que é muito importante a gente entender que a gente vai inovar a partir de a nossa observação, desse nosso olhar crítico. Depois disso, a gente entende o problema e pensa em como solucionar esse problema. A gente pensa na inovação, porque isso é uma linha, pessoal, é uma linha de processamento, né, que a gente vai fazer. Depois de encontrar esse problema, a gente vai pensar como que a gente faz com uma maneira diferente as mesmas coisas e como que a gente traz melhor o uso dos recursos financeiros, né? E não é só 100% ideias originais, inéditas que vivem a inovação e vive a criatividade. É muito importante que a gente vai entender que, muitas vezes, eu gosto de trazer aqui um termo que a inovação depende da realidade onde nós estamos inseridos. E o que eu quero dizer com isso, que a inovação depende da realidade onde nós estamos inseridos? Muitas vezes vocês estão na empresa de vocês e em algum momento você pode ir, sei lá, para a capital do estado do Paraná, Curitiba, para a capital do Brasil, Brasília, a gente pode ir para o maior centro, São Paulo, e lá, de repente, você que tem uma lanchonete, uma padaria, ou qualquer empresa, né? Tô dando isso como exemplo, tá, pessoal? Você pode ir lá e visualizar dentro de uma padaria uma forma diferente de vender o pãozinho. Você pode visualizar dentro de uma padaria de uma forma diferente de fazer os atendimentos na mesa. De repente, você pode visualizar isso dentro de uma escola, né? Um jeito diferente de você lecionar e entregar conteúdo para os alunos. A gente pode ver de uma forma diferente uma loja de roupa. E o que eu quero dizer com isso, né? Que não é só de ideias 100% originais. A gente não precisa único exclusivamente ter um estalo assim e falar, poxa vida, tive uma ideia revolucionária. Muitas vezes a gente vai olhar e vai falar assim, poxa vida, isso aqui eu posso implementar lá no meu negócio, tá, pessoal? Isso é algo que é muito importante a gente entender, né? Na inovação até a gente brinca que assim, ó, de coisas que são boas a gente deve copiar mesmo, né? E é isso, né? A gente vai muitas vezes olhar, é claro, respeitando toda a parte de direitos autorais, né? Direitos de uso, de imagem e tudo mais, mas é importante a gente entender que isso é algo que vivencia, que faz a coisa acontecer, né? Você usa a imaginação para aumentar a criatividade? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, né?
Como que vocês fazem, assim, para tentar aumentar um pouco a criatividade de vocês? Como que vocês tentam, assim, fechar, de repente, os olhos e começar a imaginar coisas para que vocês possam, de repente, aumentar e avançar um pouco a nossa criatividade? Vocês sabiam que hoje, basicamente, se a gente vai fazer uma pesquisa, que se a gente fosse fazer uma pesquisa, isso tem dados científicos, pesquisas científicas que nos trazem sobre isso, que via de regra, uma pessoa, um humano, a gente tem entre 20 a 70 mil pensamentos por dia. A gente tem a gente tem até 70 mil pensamentos por dia. E isso traz, assim, uma coisa gigante. Porque quando a gente vai falar em pensar em inovação, pensar em criatividade, a gente parte muitas vezes desse pensamento, desse nosso olhar para o dia a dia aqui, né? Que é importante, desse nosso olhar para o dia a dia. E existe duas formas da gente melhorar isso, melhorar a nossa imaginação. Afinal, a pergunta da nossa palestra é: da onde vêm as boas ideias, né? E para responder isso para vocês, a gente precisa olhar duas coisas. As boas ideias vêm basicamente de prestar atenção, então conseguir visualizar, ouvir, sentir, né? Prestar atenção em certos padrões e comportamentos que acontecem no mundo, né? Principalmente quando a gente está vivendo em momentos criativos, né? É importante a gente perceber que aqui existem duas maneiras da gente melhorar a nossa imaginação. Uma é prestando atenção e o outro é a gente poder fazer esse olhar, né, para a imaginação aqui, além de olhar, né, vivenciar, ter atenção, mas também a intenção, essa interação, tá? É algo que é muito importante, né? E veja que aqui, em alguns momentos, a gente vai lá, a gente começa a prestar atenção em certos movimentos, a gente começa a prestar atenção em certos padrões no dia a dia, que a gente vai melhorando a nossa forma de imaginar. A gente vai melhorando a forma de vivenciar, a gente vai melhorando o nosso repertório, pessoal. E aqui um exemplo que eu quero dar para vocês, assim, ó. Se de repente, vamos imaginar que a gente está fazendo aqui uma análise sensorial, ou seja, a gente está pegando alguns produtos alimentícios e a gente está experimentando às cegas, né? E a gente não sabe quais são esses produtos. A gente coloca peixe, a gente coloca um alface, a gente coloca um chuchu, a gente coloca um doce, a gente coloca um alcaparra, a gente coloca um outro item, vamos pensar num item bem diferentão, a gente coloca caviar, por exemplo, e a gente coloca 10 pessoas para ir lá e provar. Muitas pessoas vão conseguir identificar duas, três coisas, outras quatro, cinco coisas, e assim por diante. A gente precisa também ir aumentando esse nosso repertório, que já eu vou falar com vocês. Mas aqui é muito importante a gente prestar a atenção, é a gente poder olhar para o nosso dia a dia e falar assim, quando estiver vivenciando esse momento criativo, tenta perceber e anotar isso. O que está acontecendo, né? Que tipo de emoções está presente? Alegria, tranquilidade, euforia. Como que a gente faz para vivenciar isso e para materializar isso, né? O mesmo vale para os momentos de queda de criatividade. Em alguns momentos, pessoal, a gente também tem um momento de criatividade assim mais, eu diria assim, não é mais baixa, mas um momento de criatividade mais restrito, vamos trazer, acho que essa palavra é melhor, mais restrito, né? E isso pode ser, às vezes, o cansaço tomando conta, ou quem está, de fato, assim, às vezes, muitas vezes estressados, né? Ou preocupado com alguma coisa. Tem aqui dia, sabe que a gente precisa sentar, às vezes, fala assim, cara, eu preciso tirar um cochilo aqui 5 minutos, pode ser qualquer horário da tarde, mas para poder, às vezes, desligar ele um pouco, né, e poder zerar, isso é algo que é importante, né? E aqui, o que acontece, né? É importante dizer que nem todo pensamento criativo será uma ideia genial. Porém, digamos que de vez em quando algumas boas ideias surgem aí com essa imaginação, né? Então, pessoal, é importante a gente entender que não é todo momento que a gente vai ter, assim, o momento eureka, né, que a gente vai dizer, que a gente vai instalar os dedos e falar, nossa, tive a ideia do melhor produto, melhor serviço, melhor inovação, melhor criação, algo. Em muitos momentos a gente vai ter umas ideias ruins mesmo, e faz parte isso, mas a gente tem que exercitar, é tipo academia, sabe? A gente tem que ir todos os dias para poder exercitar isso, né? O pensamento aqui criativo também, ele pode ser proposital, né? Ou seja, quando você esforça para encontrar uma ideia que tenha um propósito
ou que possa até acontecer acidentalmente, né? Então aqui é importante dizer que o pensamento criativo ele pode ser desde proposital, né? Ou seja, a gente pensar isso, e aí tem oficina de ideação, tem hackathon, tem tantas soluções. A gente tem uma metodologia que chama Crazy Eight, que a gente pode nos ajudar a ter pensamentos criativos e tudo mais, como ele pode ser acidental também, a gente caminhando no meio da rua e plim, recebe uma ideia, né? Não se engane, uma ideia nunca irá surgir em sua mente sem querer, apesar de parecer que sim. Então, pessoal, sempre qualquer ideia nossa, ela vai surgindo por conta que a gente tem um repertório, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma bagagem por trás. E ter essa bagagem por trás, ter esse repertório, nos ajuda a trazer cada vez mais ideias para o nosso dia a dia. Isso é algo que é muito importante a gente entender, tá, pessoal? Que aqui, quando a gente vai falar de criatividade, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas tal pessoa é super criativa, tal pessoa é super inovadora, mas nós também podemos ser. A gente pode desenvolver também isso no dia a dia, a gente tem ferramentas para desenvolver isso no dia a dia. Por exemplo, uma que eu gosto muito é o Presate, que a gente faz ali, a gente dobra uma folha sulfite em 4, a gente vai ter 8 retângulos, dentro desses 8 retângulos a gente vai anotando formas de como resolver aquele problema. E são 8 formas diferentes, por exemplo, para resolver um único problema. Então isso vai nos ajudando a formar músculo, né, pensando na parte de criatividade, né? Então, como que a gente pode aumentar a criatividade e a inovação no nosso dia a dia, pessoal? Isso aqui é algo que é muito importante. Lembra que eu venho falando com vocês aí sobre o aumento de conhecimento? Esse aumento de conhecimento, ele é uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar sobre aumento da criatividade. E quando a gente vai falar do aumento da criatividade, opa, saiu aqui meu slide, peraí. Quando a gente vai falar do aumento da criatividade, a gente precisa ter noção que a gente precisa aumentar o nosso repertório, a gente precisa aumentar o nosso nível de conhecimento. E aumentar esse nível de conhecimento tem basicamente alguns itens que a gente pode fazer. Aumentando a quantidade de livros, revistas, jornais, artigos que a gente faça de leitura, aumentando a quantidade de filmes, livros que a gente assiste, aumentando a quantidade de músicas e variedades, tanto de música, filme, livro, para que a gente possa ampliar. Imagina só uma pessoa que só assiste filme de comédia, por exemplo. Ela vai ter um pensamento muito restrito envolvendo filme de comédia, né? Então veja como é importante, não filme de comédia, né? Filme como um todo, ela vai ter, às vezes, até uma especialista em filme de comédia, mas às vezes acaba que não tem o conhecimento do todo, né? E observar pessoas a qualquer outra atividade de pesquisa. E muito importante para gerar boas ideias. É muito importante esse momento de abrir os olhos e fazer todo esse momento. De receber e tentar trazer muito conteúdo para nós, né? E aqui eu diria, eu incrementaria como, por exemplo, viagens. Viagens são algumas das coisas que trazem assim, uma quantidade absurda de conhecimento. Quando a gente vai falar de viagens, a gente está falando assim de uma condição que a gente vai vivenciar música, filme, cultura, leituras, idiomas, muitas vezes, muito diferente do que o que a gente está vivenciando, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente vai falar de aumentar a criatividade, a gente precisa aumentar o nosso conhecimento proporcional. A gente não pode parar nunca, nunca, nunca de aumentar esse nosso nível de conhecimento, né? E não pode só investir em referências da sua própria área de atuação, né? Se você só consome conteúdo de um mesmo assunto, suas ideias serão sempre as mesmas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que eu havia comentado anteriormente, que veja, né? Em alguns instantes, em alguns momentos, tem pessoas que só assistem um tipo de filme, tem pessoas que só entregam um tipo de produto, tem pessoas que só realizam uma determinada atividade. Então, a gente precisa ter noção de que a criatividade também, a gente tem que sair dessa zona de conforto. A gente tem que se chacoalhar um pouquinho e falar, opa, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso mudar algo nesse sentido, né? Pessoal, e existe aqui basicamente 7 padrões cerebrais que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, principalmente relacionados à criatividade. São 7 itens que a gente vai olhar, e esses 7 itens vocês podem colocar em prática no dia seguinte. Vocês podem colocar hoje mesmo, terminando a nossa palestra, que vocês podem colocar algum desses itens em prática.
Eu peço desculpa que hoje estou com a garganta muito seca, ando falando bastante, então estou tendo que tomar bastante água, né? Primeiro item nessa linha do tempo de acontecimentos importantes, basicamente, que a gente vai ter um primeiro momento, a conexão, que é o estado específico de concentração e foco, né? Onde nós vamos se conectar consigo mesmo, vamos se conectar com o nosso momento, com o nosso ambiente criativo. E isso é algo que é muito importante quando a gente faz. Fazer esse momento de conexão. Depois, o segundo momento que a gente vai ter é um momento já um pouquinho mais de razão. É aquele momento onde você está pensando a respeito de algo. É aquele momento onde a gente está buscando lá no nosso arquivo memória os acontecimentos, as importâncias, o porquê que daquilo aconteceu, o porquê que daquilo não aconteceu. A gente vai olhar muito aqui para a razão, para esse pensamento a respeito de algo, buscando esse algo principalmente na nossa memória, né? O terceiro item, a gente vai falar sobre visualização. E aqui, visualização, veja como está escrito no slide, né? Equivale à imaginação. Aqui você não faz uso de palavras, mas apenas recursos visuais para ver as semelhanças em conceitos complementares não relacionados. Veja, pessoal, que aqui a visualização é aquele momento que a gente consegue imaginar. É aquele momento que a gente coloca fotos, a gente coloca imagens e percebe essa semelhança. O outro item, o quarto item que a gente vai falar é sobre a absorção. A mente fica clara, alerta e aberta às novas possibilidades, sem julgamento, sem preconceitos e sem uma visão crítica. Então veja que nós vimos conexão, que é o momento como nós se conectamos consigo mesmo para poder fazer esse processo, o momento de razão, que é basicamente aquele momento que você diz, né, eu estou pensando a respeito, ou seja, você está de fato avaliando os cenários, né, você está avaliando o plano A com o plano B, você está avaliando várias coisas. Visualização, aqui a gente está falando muito de um olhar para soluções e as comparar, né? Essa é uma ideia, né? E a absorção é, de certa forma, como nós criamos, como nós podemos, criamos não, né? Como que a gente pode deixar nossa mente cada vez mais alerta para a gente poder receber todo o conteúdo necessário, né? E aí, outros 3 itens que eu quero trazer para vocês aqui, que é a transformação, que nada mais é do que a possibilidade de modificar um segmento, um sentimento, melhor dizendo, né? Negativo, como raiva, tristeza, em algo positivo, né? Então é como a gente olha aquele nosso problema, aquela nossa solução, aquele nosso desafio e transforma isso, né? E transforma isso em algo positivo, que a gente consiga se expressar de forma positiva, né? E a avaliação serve para fazer um filtro e validar o que pode ser aproveitado e eliminar aquilo que não gera valor. Então veja, pessoal, que quando a gente vai falar de padrões relacionados à criatividade, em alguns momentos nós vamos ter que sim, de fato, fazer a avaliação e falar assim, será que isso aqui faz sentido? Será que isso daqui é coerente, está conectado com o nosso dia a dia? Será que ele gera, de fato, valor? Isso são coisas que nós temos que se questionar, né? E o outro e último item é a concorrente, né? São os concorrentes, né? Você entra em uma espécie de estado, fluxo de criativo, onde todas as suas ideias surgem sem grandes dificuldades, em uma sequência não caótica, pessoal. Quando a gente chega nesse momento, né? Desculpa, eu falei, eu achei concorrente, né? Não, é corrente, né? Acontece. Veja só, pessoal, aqui, quando a gente vai falar desse momento de corrente, é muito importante que a gente cria esse fluxo, a gente cria esse ciclo, né, de inovação. Quando a gente cria esse ciclo de criatividade, é algo que é muito importante, né? E como funciona a nossa imaginação, o nosso cérebro, o nosso entendimento e a nossa conexão com todo esse elo sobre criatividade, quando a gente vai falar sobre tudo que envolve inovação. A gente envolve pensamentos, palavras, números, raciocínio lógico, a gente tem um pensamento racional, a gente tem uma análise, uma lista e análise, isso de um lado. Do outro lado, a gente vai ter já um processo muito mais de imaginação,
divagação, produções visuais, emocionais. E aqui, o que é interessante eu trazer para vocês como insights, né? Quando a gente vai pensar no nosso negócio, a gente tem que pensar qual que é a proposta de valor que a gente está entregando. E essa proposta de valor, para quem já fez o Business Model Canva, né? Ou o Canva proposta de valor, desculpa, não, o Business Modelo de Negócio, né? Basicamente, a gente tem dois lados no Canvas ali, e a proposta de valor bem no meio, né? Não sei se vocês já perceberam, quem já fez isso daí. De um lado, a gente está discutindo estritamente a parte emocional, a parte onde vai fazer que o cara compre por impulso, é onde vai fazer assim a pessoa de fato ir lá e envolve as emoções sobre aquela solução, sobre aquele problema, sobre aquele desafio, né? Deixa eu dar uma olhada como que eu tô de horário aqui. Bem, beleza, então temos mais alguns minutinhos aí, né? Pessoal, então veja como isso também é importante, tá? Isso é algo que é muito, muito importante. Aqui, e o outro lado vai trazer muito lado mais racional, muito mais um lado onde a gente vai olhar números para tomada de decisão, a gente vai olhar conceitos para essa tomada de decisão, a gente vai trazer todo esse olhar de pensamento e de raciocínio para essa tomada de decisão, né? E é uma coisa que eu preciso trazer para vocês também, já indo para os finalmente aqui da minha fala, fuja da rotina, pessoal. Vocês têm que sair da rotina. Vocês têm que olhar fora da rotina. Sabe uma coisa que é importante, porque eu disse ali até sobre viagens, por exemplo, que é muito importante porque muitas vezes a gente sai dessa rotina, a gente começa a visualizar coisas novas, a gente começa a pensar coisas novas, a gente consegue visualizar exemplos diferentes, a gente consegue visualizar como que as pessoas estão fazendo, resolvendo esse problema, né? E aqui é importante a gente fugir da rotina, não só por necessariamente por fugir da rotina, a gente precisa fugir da rotina para que a gente possa fazer, assim, um grande armazenamento de ideias dentro da nossa cabeça para que a gente possa vivenciar e se projetar cada vez mais dentro da nossa solução, né? Então, viver essa rotina é algo que é super importante mesmo, assim, sabe? Quando a gente começa a vivenciar essa rotina, tá? Pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Não importa o tamanho do estímulo, mas sim a sua variedade. Perceba que em algum momento aqui, talvez a gente vai falar sobre variação do estímulo e talvez a gente vai falar sobre o tamanho, quantidade e tudo mais, sobre como fazer esse processo, né? É algo que a gente também, assim, não importa o tamanho, a gente precisa entender a sua variedade, né? Para que seu cérebro seja capaz de continuar fazendo novas associações, portanto, gerando novas ideias, ele precisa de combustível. E o combustível nesse momento é o conhecimento. Pode ser música, pode ser vídeo, pode ser videoaula, pode ser palestra fixa. Cada um tem a tua particularidade. E aqui é muito importante a gente olhar essas particularidades para que a gente consiga visualizar o nosso dia a dia, para que a gente consiga visualizar como que é essa nossa caminhada, tá, pessoal? Então aqui é importante que trazer para vocês também, assim, saiam da zona de conforto. E quando eu digo para vocês saírem da zona de conforto, eu quero falar de fato mesmo assim, se arrisquem, porque a inovação precisa de risco, ela toma risco a qualquer momento, a criatividade, a inovação, porque ter uma rotina, sim, é importante, mas quando a gente tem problemas dentro dessa rotina, a gente tem problemas desse nosso dia a dia, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa sair daqui da nossa organização para levar isso para outro lugar, para que possa falar assim, faz sentido de fato, né? Então isso é algo que é importante, fuja totalmente da zona de criatividade, tá? Da zona de conforto para desenvolver a criatividade. E uma outra coisa que é importante eu falar, relaxa. E o que eu quero trazer com esse termo relaxe, né, pessoal? Eu quero já trazer para vocês assim um olhar que vocês vão precisar ter para o dia a dia de vocês, é que em alguns momentos a gente tem uns momentos que a gente precisa dar um blackout, assim, que a gente precisa ir lá e falar, cara, eu preciso deitar agora, eu vou dormir numa segunda-feira, 3 horas da tarde.
Porque em algum momento isso a gente vai ter esse momento de bloqueio de criatividade. E o empreendedor, como muitas vezes acontece, é a equipe, né? O empreendedor, ele precisa ter esses momentos de fechar os olhos e falar: preciso relaxar agora, porque estou ficando no meu limite, tá? Pessoal, então aqui é muito importante que o empreendedor ele tenha esse desafio diariamente, ele tem esse desafio constantemente, tá? De como nós iremos fazer esse processo, como que a gente vai relaxar para conseguir absorver isso de várias instituições, de várias prefeituras, de várias entidades que vão nos ajudar. O que eu quero trazer para vocês também aqui, um outro ponto que é muito importante, que é sonhar com a solução criativa do seu problema. Então aqui é importante que você feche os olhos, assim, e imagine como que você está pensando nessa solução. Como que vocês estão pensando em como implementar, como desenvolver, como criar, como fazer. Sabe essas perguntas que a gente faz? Muitas vezes a gente tem que pegar aqui e sim, de fato, sonhar com essa solução criativa. Principalmente quando a gente olha um problema nosso. E a partir disso, a gente vai acabando trazendo novas soluções, né? Em alterar entre momentos de foco com relaxamento é essencial. Para que tenha assim, uma boa criatividade, uma boa inovação, a gente precisa sim ter momentos pegados, de muito trabalho, de muito foco. Mas a gente precisa sim ter momentos de relaxamento. A gente vai ter que ter alguns momentos de sentar e falar: preciso relaxar agora, porque senão o nosso, como eu poderia dizer assim, né? O nosso Lecrum Crea começa a ter dificuldades, né? Porque a gente acaba trazendo muita informação e o nosso cérebro tem dificuldade de fazer o armazenamento, com certeza, né? Pessoal, olhe para o problema de uma maneira diferente. Então, se você está olhando para o problema daqui para lá, tenta olhar ele de lá para cá, para você ver se muda alguma coisa. Às vezes muda. 97% das vezes muda. Os outros 3% é porque a gente não olhou diferente. Não, brincadeiras à parte aqui, pessoal. O que eu quero trazer para vocês aqui? Um estudo da própria universidade indiana aqui constatou que manter uma distância emocional entre um problema, aumenta a criatividade. Então, ou seja, se você, em algum momento, precisa olhar, tem um olhar diferente, né? Eu diria até, em alguns momentos eu trago o termo olho de águia, né? Que você vai lá, em algum momento você está tendo um desafio, você vai lá e muda esse desafio, você vai lá e muda a forma de enxergar, não muda o desafio, desculpa, tá? Não muda o desafio, muda a forma de enxergar esse desafio. Isso é algo que é importantíssimo. Okay? É algo que é importante. Fracasso não é um erro, é o caminho, sim, para o sucesso do teu negócio, tá? Fracassar, pessoal, é natural. Em alguns momentos a gente vai chegar com a nossa solução e vai, assim, falar: meu Deus do céu, que equívoco gigante eu cometi. E tá tudo bem, pessoal. Só ganha quem perde. Só ganha quem corre o risco. Essa é a verdade. Então, quem está correndo algum tipo de risco tem, sim, a possibilidade de sofrer um pouquinho mais. Isso é natural, ok? Não é intencional, mas é natural que aconteça. A gente precisa saber que fracassar, em alguns momentos, ele vai trazer muito mais maturidade dali em diante, ok? R, mas R rápido, barato, mais R. Por quê? Quanto mais tempo a gente demora para levar a nossa solução para o mercado, mais desafio a gente tem. Porque a gente vai criando um emocional por aquela solução aí, né? E a gente vai criando esse emocional com essa solução e a gente acaba patinando muitas vezes. A gente acaba muitas vezes, assim, errando. Mas esse errando que a gente está dizendo, a gente demora, às vezes, muito tempo. Às vezes demora 1 ano, 6 meses, 7 meses, 8 meses para a gente perceber que a gente errou, né? Então, o que é importante aqui a gente trazer? É que erre, mas erre rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. E rápido e barato, ok? Então, precisou fazer, né? Até, inclusive, ontem eu estava ouvindo a história de um colega que é dono de uma startup, que ele fez uma startup que ela é um cesto de lixo de tecido. Então, você põe todo o lixo de tecido ali, ele vai moer com tipo um liquidificador e vai dar um resultado. E aí eu falei para ele: cara, como você testou isso? Ele falou exatamente isso. O liquidificador, como que eu diria ali, a hélice, e ele botou ali, rapidamente, com R$ 42, ele começou a testar essa questão que envolve
o teste, né, que envolve ali como se diz ali, moer, né? Não é moer, mas desfiar, talvez. E aí eu já não entendo muito dessa parte, mas ele gastou R$ 42 para fazer esse teste, né? Então isso é importante a gente olhar também como que a gente consegue fazer aí os melhores testes, fazer essa provocação da melhor forma possível, né? Eu acho que isso, ver o fracasso, ele é sim uma oportunidade, onde a gente tem que perceber esse fracasso nosso, esse erro nosso, em trazer. Então veja só como é importante. A gente percebe esse erro nosso, trazer soluções com o nosso próprio equívoco, né? Mas é importante que a gente faça isso de forma muito rápida e muito barata, para que a gente possa levantar muitas vezes quando necessário, né? Tudo isso são ideias, mas como inovar em pequenos negócios? E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui que existem uma inúmera quantidade de vias que vocês podem inovar juntamente com o Sebrae. E não só com o Sebrae. Vocês podem inovar com o ponto de atendimento ao empreendedor, vocês podem inovar olhando o Separtech, vocês podem inovar olhando o Sebrae Tech, que é diferente. O que é o Sebrae Tech, né? Ele viabiliza aos pequenos negócios o acesso a um serviço técnico e inovação. Então, ou seja, aqui nesse caso, se não me engano, o Sebrae Tech faz 50-50, salvo engano, não é bom confirmar essa informação com os gestores, mas na onde um projeto teu, o Sebrae pode custear 50% e você custear 50%, tá? Ok? As próprias incubadoras que oferecem suporte criativo para vocês criarem ideia, tirarem ideia dos papéis, os hubs de inovação, o próprio Empretec. O Empretec eu sou um programa que eu sou muito grato, que eu fiz o Empretec, né? O próprio programa Agentes Locais de Inovação, e eu fui um agente local de inovação em 2020, nós estamos em 2025, 2023, mais ou menos. Veja como que isso é importante, né? São formas de como você pode visualizar a inovação dentro do seu negócio. Como que você pode olhar isso, né? E aí, por meio de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você pode inovar por meio de ecossistemas de inovação, você pode inovar envolvendo todos esses atores, tá? Isso que é o interessante, porque você vai inovar, de regra, e o cara vai te dar um caminho que você pode percorrer gigante, e aí você vai olhando qual desses caminhos, né? E eu quero trazer aqui uns exemplos de inovação em pequenos negócios, né? Que a gente não precisa revolucionar o mundo, a gente não precisa mudar e recriar a nova roda. A gente precisa olhar como que a gente transforma problemas em soluções práticas, reais, tangíveis. E essas soluções, aqui é importante a gente entender, por exemplo, né, os bancos digitais, né? Então, os serviços, utilize serviços digitais, né, para diminuir os custos como transação financeira, por exemplo, né? Isso é uma baita inovação, porque o banco digital, ele entrou e falou assim, peraí, cara, nós vamos zerar tal custo, tal custo, tal custo, né? E isso foi subindo a régua com que os outros bancos, as outras cooperativas, outras unidades de crédito pudessem fazer também, né? Crie novos canais de comunicação em vendas por teu negócio. Pessoal, lembra lá que eu falei que tem basicamente 10 itens ali que a gente pode inovar dentro de uma empresa? Criar novos produtos, sim, é uma inovação, mas às vezes a gente precisa só melhorar o canal de comunicação. E aí o que eu diria para você, falando assim, olha, imagina só se um cara entra em contato com vocês e demora 10 dias para ser respondido no Instagram. Não dá, né? A gente precisa responder basicamente sim com muita agilidade. E isso muitas vezes a gente precisa criar esse novo canal de comunicação, né? E isso é algo que é importante também, né? O próprio entenda o seu cliente, e entender o seu cliente é de fato, assim, ouvi-lo, né? Receber feedback, receber, sim, startup leva bastante soco, né? Mas é receber bem essas críticas, né? Que isso é importante. Uma outra coisa que é importante, que faz sentido a gente trazer aqui, faça aliança com seus concorrentes ou fornecedores. Muitas vezes a gente tem os nossos concorrentes como um cara que a gente não quer nem perto da nossa empresa. Pelo contrário, pessoal, muitas vezes a gente tem que trazer esse cara para o lado do nosso negócio para que a gente possa potencializar e melhorar cada vez mais a nossa estrutura, né? Então fica aqui o convite para vocês aí também, participar lá de Quedas e de Quedas participar aqui também, assim, para que vocês possam conhecer, né? Então veja que aqui são exemplos, né, de instituições, cidades, municípios que podem fazer, mas assim, é importante que a gente faça essas alianças. Não onde se você tem um
concorrente, um fornecedor, você pode conectar. Você pode ir lá e buscar esse fornecedor como um grande parceiro teu para desenvolver desde um novo produto até uma nova solução, né? Pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui, né? Lembrem de registrar a presença de vocês no link ali, né? Eu quero agradecer imensamente essa participação de vocês aqui dentro desse nosso encontro de hoje, tá? Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui, parar a apresentação, e o que eu quero fazer um arremate final aqui para vocês, pessoal. Da onde surgem as nossas ideias? As nossas ideias vai surgir muito da nossa criatividade, ela vai surgir muito do nosso olhar, da nossa investigação, do nosso olhar crítico, ela vai surgir muito da necessidade dos nossos concorrentes, ela vai surgir muito da necessidade dos nossos clientes, melhor dizendo, e sim, da demanda dos nossos concorrentes em subir cada vez mais o nível da nossa solução. Com isso, pessoal, quero agradecer imensamente a participação de vocês, quero agradecer imensamente aqui o Sebrae e ficamos aí até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.